Bacana demais, a aula tá gravando. Coloca lá o nome de vocês. A gente já vai fazer aí os ajustes. Já vamos iniciar a aula já. Fala, Fabião, beleza, querido? Boa noite, professor. Beleza? Bom demais, queridão. Como é que tá as coisas? Tudo tranquilo e Vossa Senhoria, tudo beleza também? Vossa Senhoria é demais, né? Para Vossa Senhoria Alessandro. Olha os ciúmes, Alessandro, olha os ciúmes, Alessandro. De vassalo. Até isso tem limite, né? Cuida, Demais, não tá? Tá, nossa! Até puxar saco tem limite, Ô, Fábio. Ô, Fábio, você já terminou a obra aí pra você fazer um churrasco pra nós? Só marcar. Ué. Esperar o corona acabar. não tá numa época boa para churrasco, pessoal. Vamos mexer com isso. A cara do Éder. Pessoal, nós estamos tudo sem coronga. Cara, vou te falar, gente. Nós tá tudo eliminado disso aí, não tem isso aí não, professor. Nossa, Deus, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei lá, viu, meu? Não sei mais o que pensar da vida, não. Quando a gente pensa que o negócio está controlado, né, estruturado, que a gente, né, a gente vê essas notícias aí que literalmente os casos de disparada aqui em Minas Gerais, oh meu Deus. Nem fala. Não, aqui hoje a menina que trabalha com a gente que está de home office, que ela é do grupo de risco, né? Ela mandou no grupo que um primo do marido dela morreu. E agora, na hora que eu cheguei em casa, o primo do meu marido morreu de Covid. Nossa. Boa noite, gente. Ei, Vi, Então, boa noite, assim, querida, tudo bem? A gente pensa que está longe, mas está mais perto da gente do que a gente imagina. Ale, e o que você falou agora é exatamente o que eu falei aqui em casa, né? Eu falei com a minha esposa, mas também falei com alguns amigos, né? O que está dando um pouco mais de agonia é porque a sensação é que agora essa praga está se aproximando. Né? Então, eu perdi alguns conhecidos lá em São Paulo, um irmão de uma professora, né? Outra professora, colega nossa. Ela, infelizmente, o irmão dela veio a óbito. Então, olha, eu vou te falar, viu? Olha, gente, eu acho assim. E o pior é que é aquela coisa, agora a gente está começando a meio que dar uma fraquejada nos cuidados. Eu acho que mais que nunca agora a gente tem que tomar muita atenção e cuidar disso, né? Pois é, Éder. Aí ontem o professor falou que a faculdade está, né, assim, pensando em voltar com as aulas em agosto. Eu, na minha né, sabedoria, acho que não é a hora. Acho que a gente está em pleno pico agora e agosto não é o momento. Eu tenho muito medo de voltar. Vivi, eu vou ser bem específico com você, tá? O professor Anderson vai tratar com vocês desse assunto. Eu acredito que ele amanhã entra na nossa aula para poder bater um papinho com vocês, tá bom? Mas, de antemão, eu vou já te deixar claro uma coisa. Não é bem isso. Não assim. Tá bom? Ok? O professor mas não Anderson é assim, não é assim, não é bem assim, mas com alguns critérios, ou não é de jeito nenhum? Eu não quero adiantar aqui o assunto, Lógico. porque não me cabe, eu tenho autorização institucional para tal, mas assim, não é exatamente uma volta, não. Então tá. Olha, já estou mais tranquila. Não é nem parecido com uma volta. É uma coisa muito pontual, que foi autorizada pelo MEC, e a instituição vai pensar na possibilidade, vai estruturar com vocês. Então, mas assim, não é nem parecido com uma volta, tá bom? A normalidade, ter aula presencial, sentar lá todo dia, mas não é nem parecido com isso. Ok, porque aí, né, a gente fica mais tranquila. Eu, pelo menos, com criança em casa, né, eu tenho gente do grupo de risco em casa. Para mim, é fora de cogitação mesmo. Eu te entendo, acho que você está certíssima, mas é igual eu tô deixando claro para você. É uma outra perspectiva que foi autorizada pelo MEC, né? É uma coisa muito pontual, muito específica, mas não tem nada a ver com volta às aulas presencial. Não é nem para é tão pontual, é tão específico, e assim, por isso que eu quero deixar claro que a instituição vai comunicar oficialmente para vocês, eu acredito que o Anderson vai falar amanhã, né? E deixando claro, ainda bem que você citou que foi um outro colega que falou, e olha, não quero entrar nesse mérito, porque não é nem parecido com uma volta às aulas. É uma questão muito, muito pontual. Então, ótimo, bom saber. Né? Bom saber, sim, né?
Saber entre aspas. O que eu estou deixando claro é assim, não é uma volta às aulas. Isso eu quero deixar claro. Não é uma volta às aulas presencial. Mas não é nem parecido com isso. Então, deixa que amanhã o professor Anderson, a instituição está fazendo as últimas análises, está fazendo as últimas observações, está fazendo as últimas avaliações, e aí, institucionalmente, vai ser comunicado para vocês. Então, eu, assim, espero que eu vou esperar, né, o professor Anderson comunicar, e eu acredito que ele faça isso amanhã na nossa aula, tá bom? Ótimo, falou. Mas eu posso te garantir, não tem nada a ver com volta às aulas. Ainda mais agora, pelo que eu vi do MEC, pode ter certeza, mocinha, a gente vai ter aula desse jeito aqui por um bom tempo ainda, viu? Ai, que ótimo. Tá? Eu prefiro assim, mais tranquilo, né, para todo mundo. Por duas premissas básicas. Até que se tenha segurança de alguma coisa, e literalmente, nesse momento, é a melhor situação. Conforme eu já falei para vocês aqui milhares de vezes. Se tem alguém que nesse momento está sofrendo muito, são os alunos das universidades federais, porque eles não estão tendo absolutamente nada, nem plano, nem expectativa, nem um projeto, nada. Esses sim estão numa situação, do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do conhecimento, esses estão numa situação mais de aperto. Então, depois vai ser ponderado e explicado para vocês direitinho. É uma questão muito pontual, que literalmente está ali colocada na norma do MEC, então ele vai passar, tá? Meninos, então agora já entrou a maior parte do pessoal. Boa noite para todos. Marianne, boa noite. Suelen, boa noite. Boa noite, minha bebê. Tudo jóia, minha querida? Deu aí. A Suelen já deu um olá para nós. Então, aqueles que entraram aí um pouquinho depois, não esquece de colocar lá o nome na lista de chamada. Vamos começar o nosso conteúdo. A gente vai entrar hoje no custeio variável. É o penúltimo conteúdo. Olha que gracinha, pessoal. Devagarzinho, igual vocês falam aqui. A gente está caminhando para o final do nosso conteúdo. Nós tivemos umas aulas aí muito bacanas de custeio variável, do custeio ABC. Acho que a gente fez umas aulas espetaculares, né? Lembrando que eu passei, a gente precisa programar a data de entrega daqueles exercícios, de preferência. Vamos ver se a gente estabelece amanhã isso. Eu queria para esse final de semana, mas vamos ver. E hoje a gente começa esse penúltimo conteúdo. Amanhã, a ideia é que amanhã a gente já chegue perto de finalizá-lo. E aí, semana que vem, só correções de novo, porque aí na outra a gente começa o nosso conteúdo final, que é ponto de equilíbrio, tá bom? Muito bem. Então, aquela mesma coisa de sempre. Oi, Meire. Você recebeu o Inter, não recebeu? Eu mandei para você no e-mail. Meire, recebi sim, minha querida, mas é por causa daquela questão de provas da outra casa, né? Então estava meio corrido. Eu acredito que amanhã eu já vou ler, já vou dar um feedback e para a gente já caminhar para finalizá-lo, tá bom? Tudo bem. Beleza. O trabalho de vocês estava bem arrumadinho, bem bacana. Estava faltando aqueles ajustes pontuais, aspectos de formatação. Acho que agora a gente já está caminhando para estar uns 90% concluído, já para poder caminhar e finalizar, tá? Ok. Beleza. Ô, Suelen, eu vi que você perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu olhar. Espera aí. Robson entrando. Muito bem. Robson, não esquece de colocar Não esquece de colocar o nome na lista de presença. Suelen, você vai corrigir a última questão do exercício? Suelen, essa não, exatamente por quê? Porque a gente fez 4 correções, então vamos deixar a última em stand-by, no sentido de que vocês possam executar e olhar lá a correção que já foi enviada, né? Para que a gente possa agora focar no custeio variável, senão eu tenho medo de ficar apertado para a matéria final, tá bom? Esse Robson, hein? Ah, Suelen, por que pena, Suelen? Nossa, que menina difícil. Você esqueceu que ela adora exercícios? Eu ia falar isso agora. A Suelen ama fazer atividades. Eu sei não, eu acho que eu vou fazer com a Suelen, né? Sabe o que eu acho que eu vou fazer com a Suelen? Eu vou fazer igual Vou fazer com a Suelen igual eu faço com os meus filhos aqui. Eu vou imprimir uma lista de atividade, eu comprar um caderninho de colorir e dar para ela. Não tem condição, não, Ô, Suelen, se você tiver com muito tempo aí, eu vou te mandar um pouco de exercício meu aqui para você fazer. Deus o livre. A Suelen que ama.
Aqui, ó, a Sueli disse que tá com uma dúvida. Sueli, eu prometo que depois eu tiro ela para você, senão a gente vai apertar aqui. Ó, o Robson tá tão mala que ele tá direto da sala da coordenação. Por isso que ele tá aí, ó, parecendo um, sei lá o que ele tá parecendo, um gatão, né? Robson, eu nunca achei que você fosse ficar tão bonito de máscara, boné e óculos. Aí escondeu a feiura toda. Pergunta o Fábio se ele achou também. Ô, gente, o Robson tá direto da sala da coordenação. Não compliquem minha vida, pelo amor de Deus. Mas, enfim, ô, Fábio, dá sua opinião. O Robson tá um princeso. Tá um princeso. Tá lindíssimo. Que coisinha bonitinha, viu? Tá parecendo o Sméagol do Senhor dos Anéis, viu? Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. Vamos pra aula, vamos lá, ô princesos. A foto, depois a foto, viu? Eric e Vitória, por favor, não sussurrem dessa forma que a gente escuta, tá bom? Não. Só pra constar. Eu tô caçando a foto aqui que ele postou. Enfim, né? É só para alertá-los, né? Para a gente evitar alguma situação constrangedora. Porque, enfim, de tudo já aconteceu nas aulas. De pum, né? Nessa época de pandemia e lives, de pum, a pessoa pelada com a amante no fundo tudo já rolou, hein? Mentira. Você tá doido? Não, na minha aula. Mas vocês não viram aquela história? O Simão mostrou na semana passada, estava tendo uma audiência, aí um dos juízes soltou um pum. E veja, né? Aconteceu ali e tal, né? Ninguém sabia. Aí ele pegou, cara, e aí ele falou, olha, eu gostaria de pedir desculpas pelos meus mau hábitos. Plena audiência, gente, aconteceu mesmo. E o outro caso, esse caso que eu tô falando, foi um jornalista. Um jornalista que ele é um setorista internacional, fugiu o nome agora. É setorista não, tem um outro nome que fugiu agora. Ele é um... Como é o nome? Setorista, não, quando ele faz cobertura no exterior, ele é um... Não fugiu o nome, mas aí o jornalista lá super... Um cara super conceituado e tal. Aí, o que aconteceu? Apareceu a amante dele pelada nua no fundo do vídeo e ela era a mulher ou ex-mulher de um amigo dele. Deu um bafafá danado. Isso aconteceu mesmo, não é zoeira, não. Olha, eu vi um também esses dias que a menina tava participando de aula, assim, normal, aí ela chamou a polícia a colega dela chamou a polícia pro marido dela e eles prenderam ele, tipo, online, assim. Tipo, todos os professores não entenderam, ninguém entendeu, porque ela estava participando da aula, igual a gente está aqui, ela participando da aula toda arrumadinha, bonitinha, e o marido dela, tipo, no fundo, sentado no sofá. Não, esse caso que tá falando aí foi uma campanha. Eram que tinha 4 pessoas, que a menina estava bem maquiada, bonita. Isso. Eu achei que fosse aula, mas... Esse era muito legal. Mesmo. Mas esse caso aí, Fábio, ele em tese, assim, até onde eu saiba, ele não foi real. Ele foi uma campanha de uma agência para violência contra a mulher, repercutiu muito, todo mundo viu, e ela orientando que foi isso, a amiga sabia, e aí ela falou que tinha uma encomenda para ele e tal, e quando ela saiu, ela trancou tudo, e aí eles aproveitaram a oportunidade para falar do combate à violência à mulher. Achei muito, muito bacana. Entendi. Eu pensei que fosse real, mas então eu também achei. Não, Fábio, as 2 primeiras vezes que eu vi, eu também achei. Depois é que eu fiquei sabendo que era uma campanha, meu querido. Tá? Top. Isso que eu vou fazer com o Robson. Espancar ele. Vou espancar ele. Ô, Robson, por que essa máscara, hein, meu filho? Ele tá na faculdade, gente. Ele foi hoje ter uma reunião na coordenação, então é por isso que ele tá aparecendo esse princeso. Ele tá na rua desde cedo, ele foi no médico de manhã fazer o exame de toque, passou na faculdade. Ô, gente, esse Fábio não perde uma, né? Gente, vamos voltar pra aula, pelo amor de Deus. Imagina a coordenação vendo o que vocês estão falando aí, meu Deus do céu. Tá sendo gravado, desculpa, gente. É culpa do Fábio.
Depois eu perco meu emprego, eu quero ver. O Fábio vai pagar, professor, pro senhor. Seu salário Não, e todo mês. pois é, e ele Professor trabalha de Uber. Professor trabalha de Uber, se perder emprego. Vamos lá, acelerar. Vocês estão vendo os slides, pessoal? Sim. Bacana. Então vamos lá. Esse material já vai estar disponibilizado para vocês amanhã mesmo, tá? Então, vamos agora entrar, pessoal, no custeio variável. Esse procedimento de custeio, ele, para começar deixando claro para vocês, muita gente acha ele o mais fácil de todos. Eu tenho minhas ressalvas a esse processo de custeio, mas eu acho ele extremamente interessante e gerencial, né? Ele não é aceito pelo fisco, é uma sistemática onde você vai adotar os mecanismos de custeio. Eu acho ele extremamente interessante nessa perspectiva e eu acho que vai ficar muito claro para vocês. Antes da gente começar a tratar disso aqui, vamos lembrar os tipos de custo. Eu tenho, né, igual a gente estudou nas aulas passadas, eu tenho o meu custo direto e o custo indireto. Vamos lembrar? Custo direto é aquele custo que é facilmente alocado ao meu produto. Já o custo indireto é aquele que eu não consigo alocar, é aquele que eu tenho mais dificuldade de fazer o mecanismo para ratear e determinar qual que é a parte unitária do mesmo, né? Ok? Muito bem. Além disso, nós já estudamos lá no comecinho das aulas que eu tinha o quê? O custo fixo e o custo variável. Igual diz o Jeca, o custo variável é porque varia. Jamais varia não existe. O custo variável, ele tem esse nome, né? Por que ele é custo variável? Porque ele vai variar segundo a quantidade produzida. Então, por exemplo, matéria-prima é um custo variável. Por quê? Porque se você produz uma bala, você tem um custo. Se você produzir 1 milhão de balas, você tem outro custo. Ele é variável, ok? Então, ou seja, o custo variável, quanto mais você produzir, mais você vai gastar. Já o custo fixo é aquele custo que não vai variar segundo a produção, ok? Então, por exemplo, o aluguel da empresa. O aluguel da empresa, se você produzir uma bala, vamos supor que você paga R$1.000 de aluguel. Se você produzir uma bala, você paga 1.000. Se você produzir 1 bilhão de balas, você vai pagar quanto de aluguel? 1.000. Por quê? Porque ele não vai variar segundo a capacidade produtiva da empresa, ok? Bom, então, geralmente, é bastante comum que as pessoas façam assim, se o custo ele é direto, ele é variável. E se o custo é indireto, ele é fixo. Olha, pessoal, isso depende muito, tudo bem? Geralmente, quando o custo é direto, realmente ele tende a ser variável. Mas nem sempre essa é uma afirmação verdadeira. Então, tem que analisar. E como é que eu analiso? Analiso com base no conceito ora aqui elucidado. Se variar segundo a produção, é realmente custo variável. Se não variar, se não sofrer alteração, aí é fixo. Muita gente fala que custo fixo é aquele custo que você tem todo mês. Olha, pessoal, esse é um conceito, né? Eu vejo até, às vezes, especialista falando isso. Eu particularmente, eu não concordo. Eu não concordo com ele, tá? Tecnicamente falando, é uma forma errada de se compreender esse custo. Por quê? Vamos pensar aqui na conta de luz, ok? Se você produzir mais, você tende a gastar mais energia elétrica. Se você produzir menos, você tende a gastar menos. Então dá para falar que meu custo, a energia elétrica, ela é fixo? Aí tem gente que fala que é fixo, por quê? Porque todo mês tem pagamento de energia elétrica. Não, mas não é assim que você deve observar. Tá claro aqui inicialmente a diferença? Sim. Muito bem. Então, o que o custeio variável vai trabalhar conosco? O que a gente vai entender desse sistema? Ele é um método de apropriação em que somente os custos variáveis são alocados aos produtos. Então, a gente vai verificar daqui a pouco que você tem, assim, vendas
custo variável, margem de contribuição e depois vem um custo fixo, que inclusive é já a introdução para a próxima matéria. Por quê, pessoal? Porque ele entende que só o custo variável, ele de fato é significativo segundo o meu volume produtivo. O meu custo fixo, como ele não vai sofrer variação segundo a capacidade produtiva, eu faço análise dele depois. Bom, então, conforme nós podemos ver aqui no quadro, né? Então eu tenho os custos, né? Eu tenho aqueles que são variáveis e o meu método, o meu sistema de custeio variável é aquele que vai levar em consideração que somente o custo variável é que vai ser alocado ao produto. Então, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele é extremamente estratégico, ele é extremamente gerencial, ele de fato é muito analisado para as empresas, mas ele não é aceito pelo fisco, né? Então, ele também recebe o nome de custeio direto. Por quê? Os custos variáveis, eles são alocados ao produto. Já os fixos, eles são considerados como custo do período. Então, eles entram abaixo apenas para chegar ao valor do lucro, do resultado organizacional, né? Então, esse sistema de custo, ele é muito bacana, principalmente quando a gente pensa na tomada de decisão de curto prazo, principalmente para verificar o quê? Qual é aquele markup que eu vou colocar, né, para definir o meu preço de venda, né? Então, o que ele fala? Ele fala que você tem que tomar as suas decisões fundamentadas, né, no custo variável. Esse custo variável, ele é extremamente relevante e significativo para a definição dos preços para a sua estratégia de custo. O custo fixo, por mais que ele seja importante, mas ele não é definitivo na sua produção. Por quê, pessoal? Vamos entender a lógica disso aqui. Se eu pago R$1.000 de aluguel e produzir uma bala, veja, eu nem quero. Vamos desconsiderar outros custos. Vamos lá. Se eu produzir uma bala e pago R$1.000 de aluguel, qual é o custo daquela bala por enquanto? Entenderam a pergunta? O aluguel inteiro, hein? O aluguel inteiro. Ora, O total do aluguel. Exatamente. Se eu gastei, né, um mês de aluguel e produzir apenas uma bala, aquela bala tem o custo do aluguel. Então aquela bala para mim, né, para aquela empresa, ela custou R$1.000 para ser produzida, ok? Agora, vamos entender aqui diferente agora. Vamos supor que eu, né, tenho R$1.000 de aluguel, mas eu produzi 1 bilhão de balas. Então, eu vou calcular aqui para vocês. Então, olha aqui, ó. Eu pego R$1.000, vou dividir por 1 bilhão. Espera aí, que bilhão é um número complicado aqui para colocar. 1 bilhão. Olha só, pessoal. O custo desse aluguel para cada bala é 0,0000001, né? Então, ou seja, é a sexta parte de 1 centavo. Estão entendendo a diferença? Se eu pego o custo do aluguel e divido por 1 bilhão de balas, esse custo ele é o quê? Ele é irrelevante. Ele é insignificante. Agora, se eu produzo pouco, é claro que esse custo, né, direto, esse custo fixo, ele vai impactar na minha decisão. Então, o que a gente tem que entender aqui? Porque o que o autor, o que se compreende desse sistema de custeio? Quanto mais eu produzo, quanto mais eu vendo, mais irrelevante o custo fixo é para a tomada de decisão organizacional. Por quê, pessoal? Porque ele vai ser completamente diluído. Esse é um dos grandes problemas das micro e pequenas empresas. Como elas produzem pouco, como elas têm um volume de produção baixo, o custo fixo impacta de modo significativo no seu preço do produto. Por quê? Porque ela produz em baixa escala, não é igual às chamadas linhas de produção que produzem absurdamente, em grande quantidade, em larga escala, e com isso ela dilui o custo fixo. Até aqui está claro o que eu disse? Opa, alguém entrou na aula.
Deixa eu ver. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário até aqui? Para o José. Bacana. Lembrando, hein, pessoal, que chegou depois, não esquece aí, José que chegou agora, não esquece de colocar os nomes. Lud, depois eu fiquei com a curiosidade danada daquela sua foto. Não me deixe no final da aula, não. Tá bom. Então, voltando aqui. Vendo o slide direitinho, pessoal? Sim, ok. Beleza. Muito bem. Então, gente, quando a gente pensa, né, nesse custo variável como uma máquina, né, imaginando a empresa como uma máquina, o que eu entendo? Né? O custo dessa máquina para funcionar, o que eu preciso? Eu preciso produzir de tal forma que cubra os custos fixos, independente do que for produzido. Igual eu expliquei agora, né? Por quê? Então, se eu produzo pouco, esse custo ele vai ser muito alto para mim. Mas quando eu produzo muito, esse custo ele vai ser dilatado, né? Então, é nesse sentido que eu tenho que pensar o quê? No custo variável de produção, porque ele sim é significativo. O custo fixo, ele vai independer da produção e eu literalmente só abato do resultado. Vou mostrar os cálculos agora para vocês, que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, olha só o que nós, segundo a sistemática do custeio variável, o que ele vai explicar para a gente. Olha só. Os custos fixos são separados e lançados diretamente no resultado. Ele não entra na composição do custo. Ele não vai entrar na composição de custeio. E os estoques só recebem custos variáveis. Só isso que interessa para eles. Tá bom? Bom, como eu disse para vocês, isso é uma sistemática apenas gerencial, porque os princípios contábeis não admitem a sua utilização nas demonstrações. Tá bom? Os princípios contábeis não admitem, não aceitam esse modelo. É claro, pessoal, por quê? Porque ele fere alguns dos princípios contábeis fundamentais. Entre outros, a gente pode deixar claro o quê? Da receita deve-se deduzir todos os sacrifícios envolvidos em sua obtenção. É um princípio contábil. Então, veja, se eu deduzo das receitas apenas o sacrifício do custo direto, né, do meu custo variável, perdão, literalmente eu não estou colocando todos. Então, eu desobedeço uma norma contábil. Além disso, não seria correto lançar os custos fixos nos resultados, lançar no resultado todos os custos fixos hoje. Eles têm que ser dilatados porque, para ser lançado contabilmente, o custo, ele obedece o princípio da competência. Então, ele obedece o princípio do que ele só vai ser lançado quando ele acontece. Então, eu só posso custear algo depois que eu vendo. Eu não posso lançar lá no meu estoque só a título de custo variável. Então, para fins, né, principalmente do fisco, essa norma ela não é aceita. Eu tenho que cadastrar tudo, todos os sacrifícios envolvidos na obtenção. Eu não posso colocar só o variável e deixar o fixo para lançar ao final. Acho que tem mais alguém chegando aí na aula hoje. Bacana, hoje nós estamos com a turma completinha, hein? Ou eu escutei errado? E eu acho que o Eric, a Vitória bateu no Eric, e aí o que acontece? Ela falou, deixou claro para ele, ó, faça a sua conexão, não quero mais você dividir na minha, ok? Então o Eric agora entrou na aula. É porque o meu telefone descarregou. Foi por causa disso, vocês entenderam? Ela bateu no Eric e mandou o Eric pro quartinho dos cachorros, ok? Aliás, acho que lá é gato, né? É gato. Olha lá, mandou o Eric pro quarto do gato, falou, vaza. Muito bem. Então, pessoal, utilidade gerencial. Aspectos fundamentais aqui do ponto de vista da premissa contábil. O lucro, ele sempre acompanha
o volume de vendas. Passo número 1. Passo número 2. Você separa os custos fixos e os variáveis. Para fins de tomada de decisão, quando você visualiza as demonstrações contábeis, quando você visualiza ali para fazer a análise, isso é muito bom porque torna tudo mais claro, torna tudo muito mais fácil de ser compreendido. Além disso, esse método, ele faz com que você obtenha a margem de contribuição, que é um conceito que nós vamos estudar a partir da próxima semana, quando a gente for estudar ponto de equilíbrio, mas basicamente o que é a margem de contribuição? Como o próprio nome fala, né? Você pega ali, separa do preço de vendas, você separa o custo variável, você extrai o custo variável. Então, você pega preço de vendas menos custo variável. O que sobra ali é a sua margem que vai contribuir para pagamentos dos custos fixos e despesas fixas. Então, essa é uma informação muito importante. Depois que você tira o custo variável, quanto que sobra do que você vendeu para que você cubra os custos fixos e as despesas? Ou seja, aqueles gastos que não vão variar segundo a capacidade produtiva da empresa. Então, nesse sentido, né, principalmente do ponto de vista gerencial, ele é muito útil. Vamos pegar um exemplozinho aí que a gente vai ver depois nos exercícios, tá bom? Vamos fazer bem devagar. Lembrando que eu também vou adotar o método de exemplificar o custeio por absorção, então vou mandar para vocês amanhã, para vocês entenderem a diferença de um e de outro, tá bom? Pensa aqui o seguinte, olha, uma indústria elaborando um único produto tem a seguinte movimentação. Primeiro ano, ela produziu 60 mil. Segundo ano, ela produziu 50 mil. Terceiro ano, 70 mil. Quarto ano, 40 mil. Ok? Essa foi a produção dela. O que é o custo? O custo ele só acontece não quando eu faço a minha produção. O custo acontece quando eu vendo. Porque é na saída da mercadoria que eu posso custeá-la. Antes disso, o meu custo está o quê? Está lá dentro do estoque. Ok? Então, eu não posso compreender dessa forma. Então, vejam, olha aqui para a gente poder entender basicamente. Se eu produzir 60 mil, mas vendi só 40 mil, aonde estão as outras 20 mil unidades? Está lá no seu estoque. Ok? Então, você só vai contabilizar o custo do quê, pessoal? De 40 mil unidades. Porque as outras 20 mil estão aonde? Estão no estoque. Se a mercadoria não saiu, como é que você pode configurar ou mensurar o custo? Como é que você pode abater do resultado esse custo se a mercadoria ainda nem saiu da empresa? Você não pode. Você não pode, tá certo? Então, você só apura o custo no momento da venda. Então, vejam que aqui, olha só, aquilo que vocês já aprenderam, né? Produziu 60 mil, ok? Vendeu 40. Estoque final, 20 mil. Já aqui no segundo ano, ela produziu 50 mil, mas ela vendeu 60. Aí a pergunta, ora, como é que ela produziu 50 mil e vendeu 60? Por quê, pessoal? Porque o estoque final de um ano é o quê, gente? Estoque inicial do ano seguinte. Não é isso? A gente já aprendeu, tá certo? Então, se eu tinha 20 mil no estoque, produzi 50 mil, ao todo quanto eu tenho? 70. 70, eu vendi 60, sobraram 10. Beleza? Terceiro ano, eu produzi 70 mil. Se eu produzir 70 e vendi 50, sobram 20 mais 10 mil do estoque inicial. Então, sobraram 30 mil itens no meu estoque. No quarto ano, o que aconteceu com essa empresa? Olha só, ela produziu 40 mil peças, 40 mil unidades, ela já tinha 30 mil no estoque, então 40 mais 30, 70. Ela vendeu as 70 mil unidades. Logo no estoque agora não sobrou nada. Até aqui todo mundo entendeu a lógica? Sim. Sim. Bacana. Alguém ficou com dúvida no que eu expliquei aqui? Não. Tá bom, qualquer dúvida, grita aí. Vejam,
que as características do custo de produção, agora elas são individualizadas. Ele deu detalhe aqui, ó. Esse autor, esse profissional de contabilidade, ele falou o seguinte, olha, o meu custo variável é o seguinte, por matéria-prima, eu gasto R$20 por unidade. Energia elétrica, eu gasto R$4 por unidade. E materiais indiretos, né, material de acabamento, parafuso, porca, um monte de coisa que eu gasto R$6 por unidade. Significa que qual que é o custo variável dele por unidade? Ele tem um custo de matéria-prima, mais energia, mais indiretos. 20 mais 4, 24, mais 6, 30. Então, o custo unitário total dele é do quê? R$30 por unidade. Beleza? Tranquilo aqui? Sim. Então tá bom. Vamos continuar a explicação aqui. Já o custo fixo dele, ele definiu como o seguinte. Ele definiu que o custo fixo dele, por exemplo, é mão de obra. Ele gasta 1.300.000 por ano. Se ele definiu que é fixo, o que significa, pessoal? Vamos entender? Quando ele produziu 60 mil, quanto que ele gastou de mão de obra? Quando ele produziu 60 mil peças, quanto ele gastou de mão de obra com base nesse quadro aqui que vocês estão vendo? 1.300.000. 50 mil. Ó, o que foi, Virgínia? 50 mil foi a produção. Não, aqui no primeiro, minha bebê. No primeiro aqui, ó. Ele produziu, ó, 60 mil unidades, tá vendo? E quanto que ele gastou de mão de obra para produzir 60 mil unidades? Segundo a informação dele. 1.300.000? Não, aqui, nada a ver. Hã? 1.300.000 no ano? 1.300.000, ó, porque tá aqui, ó. Isso mesmo. Tá aqui dizendo que é um custo fixo. Mas isso é no ano. No ano. Tá, lá em cima é primeiro ano, certo. É a produção anual, então no primeiro ano. Ok? Então, o que ele está dizendo? Que ele, para produzir 60 mil, ele gastou 1.300.000. Agora, pergunto para vocês. No segundo ano, ele produziu 50 mil. Qual que foi o custo de mão de obra dele? 1.300.000. Um quadro aí. Quanto que é, José? 1.300.000, que é fixo. Por que você chegou nessa conclusão? Porque não é mão de obra, o valor não são, o custo não é fixo. Então, independente da produção, ele vai gastar 1.300.000. Menino bom! Queria ter um filho assim, hã? Que é isso? Ô, o Fábio vai ficar morrendo de ciúme de você, hein, cara? É melhor você dar um mole aí de vez em quando, porque senão o Fábio não gosta quando eu elogio ninguém, não. O Fábio é ciumento. Daqui a pouco ele tá se rasgando. Fingindo de desentendido. Então, gente, é isso que você acabou de explicar. O custo, quando ele é fixo, independe da quantidade que eu produzo. Então, veja, no primeiro ano, segundo essa informação que está aqui no quadro, se eu produzir 60 mil, o meu custo de mão de obra foi 1.300.000. Mas quando eu produzi aqui, olha, por exemplo, segundo esse profissional aqui, quando eu produzi 40 mil unidades, qual que foi o meu custo fixo de mão de obra? 1.300.000. Por quê? Porque, segundo essa informação aqui, o custo de mão de obra, ele é fixo. Ele não vai variar segundo a capacidade produtiva. É um pouco forçado a barra, mas tem empresa que faz isso. Tem empresa que não manda colaborador embora fácil, não. Então, se estiver produzindo muito, ela vai continuar com eles. Se estiver produzindo pouco, ela continua com eles. Tem empresa que faz isso. Tá certo? Tá? Tem um turnover baixo. Ok? Outro exemplo. Ele definiu que a depreciação do maquinário e o gasto com impostos também é fixo. Ele gasta 400 mil por ano. O que significa, pessoal? Se ele produziu 60 mil, 50 mil, 70 mil ou 40 mil, ó, a quantidade de custo fixo não vai mudar nada. Gasto com manutenção. Ele falou que gasta 300 mil.
Vamos supor que ele gasta 300 mil lá de manutenção, é uma empresa que ele paga um contrato fixo, sei lá. O que significa? Se produzir 60, 50, 70, 40, não vai ter variação no valor do custo. Por quê, pessoal? Porque ele é fixo. Quando ele é fixo, por isso que a gente tem que entender o conceito. Quando ele é fixo, ele não sofre variação conforme a capacidade produtiva. Então, vejam, esses custos aqui de baixo, mão de obra, depreciação, manutenção e diversos, ele somou tudo e definiu o quê? Que o gasto dele é de 2 milhões e 100. Esse valor, ele vai jogar direto no resultado, ok? Conforme nós vamos a seguir. Qual que é o preço de venda de cada unidade desse produto aqui, dessa empresa? R$ 75,00 por unidade. Todo mundo entendeu, então, a explicação desse primeiro quadro, sim ou não? Sim. Opa, tem alguém colocando aqui alguma coisa. Ué, José, você está me ouvindo? Opa, voltei. Dei uma saidinha aqui. Ah, não. É porque é o seguinte. Tava aqui, agora que eu vi sua mensagem, meu querido, mas você já tinha conseguido entrar na aula. Bacana, tá? Bacana, tranquilo. Então, pessoal, tem essas informações. Agora vamos entender como é que eu faço o lançamento delas para contabilizar no sistema de custeio variável. Lembrando que, vamos lembrar o que eu falei agora há pouco? No custeio variável só me interessa o que? Os custos variáveis. O fixo, eu lanço ele o quê? Acumulado lá no final, ok? Então vamos lá, presta atenção aí, vamos fazer continha comigo. Qual que é o preço de venda do produto? Olha aqui embaixo, R$ 75,00, estão vendo? Como é que eu chego no faturamento da empresa? Nós já vimos isso. Faturamento é igual ao quê, pessoal? Quantidade vendida, olha, presta atenção. Faturamento é quantidade vendida vezes o preço unitário. Não é quantidade produzida, não, hein? Eu vou pegar a quantidade vendida. Então, aqui, ó, eu vendi 40 mil a R$ 75,00. Então, pega a calculadorazinha de vocês aí e faça essa multiplicaçãozinha conforme nós estamos vendo aqui no quadro. Olha aqui, ó. Vendas, 40 mil vezes R$ 75,00. Deu quanto, pessoal? 3 milhões. 3 milhões, ok? Isso aqui todo mundo entendeu, né? Uhum. Então, olha aqui, ó. Vendas, 3 milhões, ok? Aqui é que a gente tem que tomar um cuidadozinho agora. Olha só. Custeio variável, CV. Então, agora a gente vai calcular o custo do produto vendido. Veja, custo do produto vendido é diferente de custo de produção. Por quê, pessoal? Você tem que pegar todo o custo produtivo, mas separar somente aquilo que você vendeu. Tudo bem? Ok? Então okay. Vamos com calma aqui. Qual foi a minha produção no primeiro ano? 60 mil, não foi? Correto. 60 mil. Qual que é meu custo unitário, meus bebês? 75. Isso. Quanto, Virgínia? 75? Não, meu bebê. Preço Olha aí de unitário. novo no quadro. Custo unitário, tá escrito bem claro. 40 mil. Perdão, pessoal, perdão. Eu falei errado, desculpa. Ah. Então, eu produzi 60 mil. Qual que é meu custo variável unitário? Olha o quadro aí. Qual que é o 30? custo variável unitário? 30 reais. 30 por unidade. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Custo variável, somei aqui, deu quanto? 30 por unidade, ok? Então, olha aqui, ó. Primeiro, eu faço o quê? Eu multiplico a quantidade produzida vezes 30. Deu quanto, pessoal? 1.800.000, ok? Ok.
60 mil vezes 30, 1.800.000. Vejam que os meus custos fixos, eu vou descrever eles aqui, quanto que deu? 2.100.000. Vejam que eu não faço o cálculo dele aqui, ó, com base na produção. Por quê, pessoal? Porque ele não sofre essa variação. Eu só menciono ele aqui. Estão vendo aqui? Beleza? Sim. Como é que eu calculo agora o meu custo de produto vendido? O meu CPV. O meu CPV é calculado da seguinte forma. É quase aquela formulinha de estoque inicial, lembram? Vamos lembrar como é que era a formulinha do CMV? CMV era igual ao que mesmo? Estoque inicial mais compras menos estoque final. Não era isso, pessoal? Isso. O CPV é quase a mesma coisa. A diferença é que você vai somar o estoque inicial de produtos mais o custo variável de produção menos o estoque final que sobrou. Então vamos por partes. Você tem aqui o quê? O CV, que é o custo variável, né? Para a sua produção. Você produziu 60 mil, vezes 30 deu 1.800.000, ok? Tinha estoque inicial, pessoal? Tinha estoque inicial no primeiro ano? Com base aqui no quadro, não. Com base aqui no quadrinho, não. Ok? Então, é 0. E quanto que ficou lá no final do meu estoque? Lá no final do meu estoque, no primeiro ano, sobraram quantas unidades? 20 mil unidades. Estão vendo aqui? Sim. 20 mil vezes 30, que foi o custo para produzi-la, dá quanto? 20 mil vezes 30 vai dar? 600 mil. 600 mil. Ok? Ok. Tranquilo até aqui? Sim. Muito bem. Então vamos lá. Agora eu tenho que calcular o CPV. Aí eu pergunto para vocês, com base nesse quadro aqui, qual que era o estoque inicial? Valor. Qual que era o valor do estoque inicial? 3 no primeiro milhões? ano. Não, no primeiro. 3 milhões é o quê, Ale? Lê de novo. Ele não tinha estoque inicial. Isso, quem falou isso? Suelen. Boa, Suelen. Não tem estoque inicial. Olha aqui, ó, pessoal. Estoque inicial, o valor dele tá zerado, ó. Estão vendo aqui no quadro? Não havia estoque no início do primeiro ano. Estão vendo aqui, pessoal? Não tinha estoque no primeiro ano, né? Então tá 0. Qual que era... Olha aqui a formulinha. Estoque inicial, 0. Qual que era o custo variável de produção? Com base no quadro. Qual que é o valor do custo variável? 1.800.000. 1.800.000. Estão vendo aqui, ó? Ok? Tranquilo? Então, 0 mais 1.800.000, 1.800.000. Menos o que sobrou no estoque. Quanto que sobrou no estoque em valor? 600 mil. 600 mil. Então, qual que vai ser o CPV? 1.800.000 menos 600 mil vai dar quanto, Ale? 1.200.000. 1.200.000. Ok? Sim. Entenderam como é que eu cheguei aqui nesse cálculo? Daqui a pouco eu vou fazer mais um, tá bom? Esse ele tem continuidade, Éder? De anos? Esse aí nós calculamos só o primeiro ano. É, porque isso o segundo ano já vai ter o estoque inicial, né? Boa, Alessandra. É isso aí. Vamos lá, calma. Vamos terminar esse. Então, calma. Por parte. Aqui vocês entenderam, então? Então, vamos lá. De novo. Vendas. Como é que eu chego no valor das vendas? Multiplico a quantidade produzida, a quantidade vendida, vezes o valor de vendas. Então, tá aqui, ó.
Vendi 40 mil, vezes R$75 por unidade. Opa, peraí que tá mudando aqui, R$75 por unidade. Então tá aqui, ó, 40 mil vezes 75, 3 milhões. Custo variável de produção é 60 mil vezes 30, vai dar quanto? 1.800.000. Por quê, pessoal? Ele produziu 60 mil unidades a um custo variável de R$30 por unidade. Então tá aqui, 60 vezes 30, 1.800.000. Agora, o meu custo fixo, aqui é só descrição, tá, pessoal? Aqui é só descrição. O meu custo fixo, eu informei aqui, apenas 2.100.000, tá certo? Tem aluno meu que nem gosta de preencher essa informação aqui para não criar uma confusão. Eu acho até justo, adequado, ok? Bom, agora a gente vai fazer o cálculo do CPV. CPV é igual ao estoque inicial, mais o custo variável de produção, menos o estoque final. Qual que é meu estoque inicial? 0. Não tinha nada no estoque, ok? Eu produzi 1.800.000. 0 mais 1.800.000, 1.800.000. Menos aquilo que sobrou no estoque. E olha que informação. Sobraram no estoque 20 mil unidades. 20 mil unidades, o custo de produção de R$30 cada, 20 mil vezes 30, 600. Então, ou seja, 1.800.000 menos esses 600 mil, sobraram R$1.200.000. Esse é meu custo variável. Agora eu vou montar aqui, ó, a DRE. Presta atenção agora aqui, ó, no primeiro ano. Quanto que eu vendi, pessoal? Valor das vendas. Olha aqui, ó. Aqui, 3 milhões. Estão vendo? Sim. Só colocar o valor aqui, ó. 3 milhões. Qual que é meu custo variável, né, do CPV? Tá aqui embaixo, ó. 1.200.000. Estão vendo? Ok? Ok. Bom, aí eu vou calcular a margem de contribuição, o MC, que é igual ao quê, pessoal? 3 milhões menos 1.200, que é o que ele gastou de matéria-prima, que é o que ele gastou de custo variável segundo a produção dele. Sobrou quanto, gente? 3 milhões menos 1.200.000, sobrou 1.800.000. Com esse 1.800.000, ele tem que se virar para o quê? Cobrir os custos fixos, as despesas e ainda tem que sobrar lucro. É assim que funciona o custo variável. Então, veja, sobrou 1.800.000. Qual que era o custo fixo dele mesmo? 2.100, estão vendo? Então, ou seja, 1.800.000 menos o custo fixo de 2.100. No primeiro ano, essa empresa teve o quê, gente? Ela teve um prejuízo de R$300 mil, ok? Ok. A gente ainda coloca aqui ao final a informação de custo do estoque final e do custo unitário, mas é só informação. Ficou claro como é que a gente chegou aqui, então, no cálculo? Sim ou não? Sim. Dúvidas até aqui? Eu acho que não. Tá bom. Vamos fazer agora o segundo ano. É o mesmo processo. A diferença, como bem reparou a Suelen e a Alessandra, é que agora no segundo ano vai ter o quê? No segundo ano agora tem estoque inicial aqui, ó. Vamos lá? Com calma. Então tá aqui, ó, gente. Vendas, 3 milhões. Custo variável, 1.200.000. Significa o quê? Olha só, pessoal, como isso é importante para que a gente entenda a lógica. Tirando aquele custo que ele usa, né, que ele tem para adquirir a mercadoria, para transformá-la, para produzi-la, matéria-prima, o básico, o que sobra é o que ele chama de margem de contribuição. Por quê? Ela contribui, é a margem que contribui para o quê? Para pagar todos os custos fixos, todos os tributos, todas as despesas e ainda tem que sobrar lucro. É por isso que esse cálculo é tão importante. A gente vai aprender mais sobre isso
na aula de ponto de equilíbrio. Então, olha aqui, ó. Peguei as vendas, vendi 3 milhões. Tirei o custo variável, que foi aquilo que eu gastei para o quê, pessoal? Para produzir, ok? O custo variável segundo a variação produtiva. Sobrou 1.800.000. Quando eu pego esse 1.800.000 e pago o meu custo fixo, eu cheguei a no caso aqui não foi lucro. Por quê, pessoal? Porque está negativo, né? Então eu resultei em um prejuízo, ok? De 300 mil reais, com base nessa DRE. Agora, vamos ver aqui o segundo ano, tá bom? Para a gente compreender. Olha lá, ó. Então vamos pegar as informações. Quanto que ele produziu no segundo ano? 50 mil. E quanto que ele vendeu, gente? 60 mil. Estão vendo aqui? Ele produziu 50 mil peças, unidades, e ele vendeu 60 mil. Vamos fazer continha agora? Olha lá, meus bebês. Mesma lógica. Ele vendeu 60 mil peças a R$ 75 reais. Qual que foi o faturamento dele? 60 mil vezes 75 deu 4 milhões e 500. Ok? Acho que isso aqui ficou claro para todo mundo, né? Agora, vamos calcular o CPV. Vamos calcular o CPV. Primeiro passo, custo variável. Custo variável. Qual que foi o total que ele produziu? Ele produziu naquele mês quanto, gente? 50 mil. Ok? 50 mil vezes 30, quanto que foi o custo variável dele naquele mês? 1.500.000. Concordam comigo? Todo mundo aí entendendo o raciocínio? Sim. Bacana. E o custo fixo dele? O custo fixo não muda. Por quê? Porque ele não vai variar segundo a produção da empresa. Então, o custo fixo continua em 2.100.000. Estão vendo aqui? 2.100. Agora, vamos lá. Meu CPV, como é que eu faço o cálculo? Eu pego o estoque inicial do período, somo ao meu custo variável de produção e subtraio pelo estoque final. Olha lá, ó, quanto que ficou no estoque final do segundo ano. Quanto que ficou, gente? Ficaram 10 mil unidades. Então, vamos lá, vamos fazer conta aqui, ó. 20 mil unidades a 30 reais, que era aquela informação do quadro anterior. Olha aqui, ó. Igualzinha, estão vendo aqui, ó? O estoque final de um mês, de um período, é o quê? O estoque inicial do próximo. Tá aqui, ó. 20 mil vezes 30, 600 mil. E o estoque final dele? Ou seja, aquilo que sobrou para o próximo ano. Foram quantas unidades? 10 mil, estão vendo? 10 mil vezes 30, 300 mil. Beleza? Agora, o que eu faço para achar o CPV? Vamos lá. Estoque inicial. Qual o valor aí do estoque inicial, Alessandra? Espera aí. 600 mil. Muito bem. Estoque inicial, 600 mil. Anete, qual que foi o custo variável dele no segundo ano? Quanto que foi o CV dele no segundo ano? Quanto ele gastou para produzir? 1.500.000? 1.500. Boa, Anete. Olha aqui, ó, gente. 50 mil vezes 30, 1.500.000. Show de bola, Anete. E qual foi o estoque final dele, Suelen? Ai, que menina chata, ela não quer falar com a gente. Suelen, literalmente, se nós estivéssemos aqui numa aula de química, ela seria classificada como gás nobre. Porque, segundo a tabela periódica ou as aulas de química, os gases nobres, eles não se misturam. Menina chata, insuportável. Né? Ela quebrou o clima. Virgínia, qual que é o estoque Não é isso final? não, Éder. É porque Perdeu a a internet vez. está oscilando, está chegando atrasado.
Tranquilo, minha bebê. Quanto que foi o estoque final? O estoque final foi 300 mil. Muito bem. Então agora, Virgínia, mata aí a charada para nós. 1.500.000 mais 600 vai dar quanto, Virgínia? 2.100. Ou seja, o custo mais o estoque inicial. 1.500.000 mais 600 dá quanto? 2.100.000. 2.100. Menos o que ficou no estoque, que sobrou para o próximo ano, que foi 300 mil, qual que foi o CPV da empresa? 1.800.000. 1.800.000. Show de bola. Agora, meus bebês, é só eu montar a DRE com base nessas informações aqui. Olha que quadro sintético analítico para o cara tomar decisão. Quanto que ele vendeu, gente? 4,5 milhões. Qual que foi o CPV da empresa? CPV da empresa foi o quê? O CPV, assim, com base no custo variável da empresa. Custo variável com relação às vendas foi de quanto? 1.800.000. Estão vendo aqui? 4.500.000 menos 1.800.000. Qual a margem de contribuição da empresa? É só pegar as vendas, subtrair o custo variável. 4.500.000 menos 1.800.000 vai dar quanto, gente? 2.700, ok? Todo mundo compreendeu aqui? Então, o que significa? Ele tem 10.700.000 para cobrir os custos fixos, as despesas, pagar o tributo e sobrar o lucro. Aqui a gente só está abordando a questão do custo fixo. Então, ou seja, 2.700.000. Perdão, desculpe-me. 2.700.000 menos o custo fixo de 2.100.000, sobrou quanto de lucro? 600.000. E sobrou de estoque final 300.000 reais em unidades. Custo final do produto acabado, 30 reais. Agora nós vamos para o terceiro ano. Aí mesma lógica, pessoal. E agora sim até acabar. Terceiro ano, olha aqui, ó. Vou agilizar um pouquinho por causa do nosso horário, tá? Qualquer coisa, para. Mas é a mesma lógica, né? 70.000 foi a produção. Ele vendeu 50.000 e teve um estoque final de 30.000. Ok? Então vamos lá, ó. Olha aqui agora. Olha pra vocês verem, gente, como essa análise ela é importante. Vendeu 50.000 a R$ 75, faturamento de 3.750.000. Ele produziu 70.000 a R$ 30, deu o quê? 2.100.000. Coincidência, né? Por quê? Porque é igual ao valor do custo fixo. Quanto que ele já tinha do ano anterior? Olha aqui, ó, meus bebês. Do ano anterior, o estoque final, ele já tinha o quê? No segundo ano, ele já tinha 10.000 unidades a R$ 30, 300.000. Olha aqui a informação aqui, ó. 10.000 unidades a R$ 30, 300.000. E qual foi o estoque final da empresa? Vejam, 50.000 mais 10.000 de inicial, 60. Né? Mais... Perdão, falando errado aqui, tô falando abobrinha, desculpa. Custo variável aqui, ó. Ela produziu 70.000 unidades. Ela já tinha 10.000 no estoque. Então, 70 mais 10, 80.000. Ela vendeu 50. Então, 80 menos 50, sobrou 30.000 unidades no estoque. Olha o problema que isso significa para a empresa, gente. A gente vai analisar agora. Então, vamos lá. Custo variável de produção, 2.100.000, mais o custo inicial, 300.000. Vai dar 2.400. Menos o que sobrou no estoque, 900.000. Então, ou seja, 2.400 menos 900, sobraram, deu o quê? Sobrou 1.500.000, que é o custo variável. Vamos fazer a DREzinha aqui do lado agora. Olha aqui, ó, bem prático. 3.750. Menos o meu custo variável de 1,5 milhão, sobrou quanto para a margem de contribuição? 2.250.000. O meu custo fixo, veja, gente, que independe de quanto eu vendo, independe de quanto eu produzo. O custo fixo, ele é sempre jogado aqui no final, só para apurar
o resultado final do lucro ou prejuízo. Então, 2.250 menos 2.100, sobrou quanto? 150 mil. Mas qual é o problema dessa empresa, meus bebês? Vamos pensar em capital de giro, vamos pensar em dinheiro, vamos pensar em caixa. Essa empresa, olha aqui, ela produziu muito a mais do que a sua capacidade de venda. E ela ainda já tinha estoque. Significa, gente, que uma empresa que teve um lucro de 150 mil, ela ficou com quantos mil parados no estoque? 900 mil reais. Se fosse uma empresa normal, gente, a priori, isso aqui é uma empresa que está mal gerida. Isso aqui é capital parado. Ok? Se ela poderia ter produzido menos. Se ela produzisse menos, ela gastava menos custo variável. Se ela gasta menos custo variável, significa que ela vai ter o quê, gente? Maior lucro. Olha aqui a gestão estratégica. Para finalizar, no quarto ano, ela produziu 40 mil, vendeu 70 mil e não sobrou nada no estoque. Mas lembrando que ela já tinha um estoque inicial de quantas mil unidades? 30 mil. Professor, mas esse é no ano anterior. Mas é aquilo que a gente já explicou. O estoque final de um ano é o quê, meus bebês? O estoque inicial do ano seguinte. E aí, ó, a gente fecha aqui o custeio no quarto ano. 70 mil vezes 75. Qual foi o valor de vendas dela? Faturamento. 5.250.000. Custo variável da empresa. Olha aqui o custo variável da empresa, gente. Ela só gastou para produzir 40 mil. Então, o custo variável dela foi 40 mil vezes 30, 1.200.000. Lembrando, de novo, mais uma vez, para decorar, para não esquecer, o custo fixo, igual diz o Jeca, o custo fixo não varia. Ok? Antes que alguém fale isso um dia, né, na aula, e eu faço sempre, chamo essa atenção, porque depois alguém fala, nossa, o professor Éder é um caipira, fala tudo errado. Não sofre variação. Não se conjuga esse verbo dessa forma, ok? Então, 2.100.000 é o custo fixo da empresa com base naquela informação do exercício. Vai ser sempre constante, tá certo? Aqui a gente usou o ano a ano, mas poderia ser mês a mês, ok? Então, vamos lá. Como é que eu defino o meu CPV? É estoque inicial mais custo variável menos o estoque final. 1.200.000, né? Mais 900 vai dar quanto? 2.100.000. Como não sobrou nada no estoque, significa que tudo que tinha saiu, vendeu, escoou. Por isso que tem esse total de 2.100.000. Mas vejam, foi o ano que a empresa teve o maior custo. Olha aqui os outros custos, olha só. 1.200.000 no primeiro, 1.800.000 no segundo, 1.500.000 no terceiro, 2.100.000 no quarto. Mas olha o que acontece? Olha o quanto que ela vendeu. 5.250.000. Custo variável, 2.100.000. 5.250 menos 2.100, sobrou quanto? 3.150.000 de margem de contribuição. A margem de contribuição, ela é mais que suficiente para cobrir os custos fixos de 2.100 e sobra um lucro de 1.050.000 e não tem estoque final. Esse aqui é o mundo dos sonhos de uma empresa, que ela consiga produzir e tudo que ela produz, ela vende, bem como o estoque que ela tinha, não sobrando nada. Isso é o céu de brigadeiro. Beleza, pessoal? Só para a gente finalizar, isso aqui, esse gráfico, aliás, esse gráfico, deixa que amanhã eu explico ele, porque eu quero talvez fazer uma pergunta dessa na prova. Então, parando aqui, opa. Muito bem. Voltamos aqui para a tela inicial. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vejam. Bacana. Que não é, de novo aquilo que não é difícil.
Mas qual é o problema? Muito cálculo, muito detalhezinho, muita coisinha para observar, ok? É o problema da nossa matéria, pessoal. Os cálculos, é igual eu falo para os meus alunos, os cálculos são até bobos. É multiplicação, é divisão, é porcentagem. Mas o que acontece? O sistema de custeio é um processo complicado, ele é complexo, ele é difícil no sentido de você entender a técnica utilizada. Então, o que nós vimos nesse aqui? Eu desconsidero o custo fixo. Eu só jogo ele lá no final para poder verificar o lucro. Mas o custo variável, para mim, é importante, porque é dele que eu vou extrair a margem de contribuição. Vocês vão ver na próxima matéria de ponto de equilíbrio que margem de contribuição é tudo nessa vida. Empresas com boa margem de contribuição, elas tendem a ser lucrativas, elas tendem a dar melhores resultados. Empresa com margem de contribuição baixa é um problema, com R mesmo, tá bom? No momento que ele passa a comunicação, o funcionário isso. O que tá falando? A hora da Virgínia. É a televisão. Tá bom. Eu tô na sala. Abaixa um pouquinho. Vou tirar o áudio. E eu vi falando e não vi nenhuma bolinha piscando, eu fiquei doidinho aqui. Mas quem tá falando? Pra você não ouvir minha conversa na televisão, eu vou desligar o áudio. Não, fica tranquila. Minha cabeça. Aqui, agora acabou a aula. Agora tá zerado. Então, bacana tá. demais, meninos. Show. Amanhã, de novo, a gente vai ver mais um detalhe desse e já vamos começar a verificar mais algumas variáveis. Não vai mudar muito disso e já vamos começar a pensar em trabalhar nos exercícios, tá bom? Beleza. Vejam que Meiriene tá aí com essa foto bonitona, cabelão, mas nem trela não me dá. Então, diante disso, boa noite para todos. Eu vou na sua casa. Ah, não, peraí, eu quero chorar. Eu quero chorar com você. Só foi eu falar que ela já veio igual a onça. Fala, Meiriene. Eu vou na sua casa essa semana. Não precisa ir em dia, não, mas eu te aviso para poder pegar o negócio lá. O que foi? Vou na sua casa. Na sua casa! Hã? Você também ouviu? Eu também quero. Nossa, velho. O que foi, Meiriene? Eu falei que eu vou na sua casa, Ed. Vamos fazer piquenique na casa do Ed. Não, gente, eu só vou pegar a boleira que está lá na casa do Ed, que vai precisar. Vocês entenderam o que ela disse? Eu não entendi nada. Ela disse que vai na sua casa. Na sua casa. Ah, mas essa nhonha dessa menina, já falei 1000 vezes para ela me mandar o endereço para poder descer lá em Nova Contagem. Ô, Meire! Não, deixa eu te falar. Peraí, menina. Semana que vem. Ai, meu Deus, que matraca, meu pai do céu. Pronto, passou o choro. Ô, Meire, deixa eu te falar. Amanhã eu tenho que ir lá pertinho mesmo, que eu tenho que tomar uma vacina, cara, que já passou da hora. Ô, Éder, ela quer te visitar. Não quer deixar, não, Anete. Que dificuldade. Claro que não, né, gente? A minha casa é muito humilde, Meiriene. Não está apta a receber uma pessoa. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão conversando muito. Eu já estou com sono. Nossa, eu já tô uma bronca agora, viu? Tomou a bronca, viu? Parou a palhaçada. Aqui, deixa eu chorar com você. Deixa eu chorar com você rapidinho. Eu, na semana passada, participei das palestras e tudo mais, mas não enviei o relatório. Foi uma semana meio conturbada e tudo mais, e não fiz o relatório, porque não deu, passou do prazo e não fiz mesmo. Mas se puder considerar a minha participação nas palestras, agradeço antecipadamente meus 400 pontos que você me dará. Tá bom? Não, ela nem é um pouco humilde, né? 400 pontos. Não, aí 400 eu não digo não, mas 60, né? Que é o necessário, né? Para o semestre. Vejam, tem tanta variável não esqueça. História, porque, vejam, ela me deu um pito, ela me deu uma bronca. Depois, eu sou mais velha da turma. Ela me pediu para aceitar atividade fora do prazo, com a aula gravada. Não, eu não fiz. Imagina que eu não fiz o relatório.
Aí, como se não bastasse isso, veja que ela não, em nenhum momento ela falou assim, professor, você pode aceitar a atividade em atraso? Não. Ela já tá me ordenando. Não, meu bem, eu tô te falando que eu não fiz e passou o prazo, eu tô reconhecendo que eu estou errada, eu não entreguei, meu filho operou, o meu neto fez, não, mas eu não fiz mesmo relatório, não, o meu neto fez aniversário, foi um dia atrás do outro, assim, entendeu? Aniversário é festa, né, gente? Mas o meu filho operou e foi aquela confusãozinha, assim, meio que de última hora. Mas seu filho tá bem? Assim, tá, graças a Deus, tá muito bem. Mas aí né, a gente fica meio assim, assado. Então, eu não fiz, perdi o prazo, mas eu participei de todas as palestras, entendeu? Então, eu tô chorando aí, uma consideração de vocês nessa participação mesmo. Só isso, não precisa fazer pirraça, não, né? Eu não sei se eu quero ser mal, eu não sei se eu vou ser vilão, eu vou pensar. Ó, você pensa que você vai fazer aniversário de novo, tá bom? Ah, meu Deus olha o kibe, hein? Olha o kibe, hein? Não, pode deixar que a gente vai, eu vou avaliar seu caso direitinho, tá bom? Tá bom, meus bebês, uma ótima noite, obrigado pela aula show de bola, top. Amanhã a gente vai compreender um pouquinho mais, vamos começar a colocar a mão na massa para compreender o custo variável. Aí a gente vai para o último cálculo, que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, ele é menos trabalhoso, mas tem que tomar mais cuidado no cálculo. É bem mais fácil de fazer, tá bom? Beleza, meus bebês? Combinado. Boa noite, gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite, crianças. Com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.